Minhas queridas, meus queridos espectadores e espectadoras, parabéns pelos comentários que as pessoas, muitas de vocês fizeram no programa Fé e Luta desta semana. Quem não comentou, por favor, leia lá os comentários de qualidade. No outro momento, no próximo evento desse quadro, eu mencionarei os nomes das pessoas. Muito obrigado, viu? Peço mesmo aqui, os comentários de vocês acrescentam, ajudam, ampliam e cumprem o objetivo desse espaço aqui, que é o da participação das pessoas. É o enriquecimento que dão com as suas análises, pensamentos, reflexões. E aproveito para pedir os likes de vocês, as inscrições no canal, a ativação do sininho para receberem as notificações de programas constantes aqui. Bom, nessa semana eu me encontro 1 ou 2 dias atrasado nos programas aqui, e esse é o caso deste quadro aqui, que deveria ter sido apresentado quinta-feira, e eu só consigo gravar agora, em virtude de problemas de saúde. Agora me sinto melhor, felizmente, nesta sexta-feira, em torno aí de 12 horas e 30 minutos. No momento que gravo esse programa, editarei, portanto, sairá mais tarde. Me basearei um pouco, pelo menos para ser guiado até certo momento, num artigo que o meu querido irmão, amigo Frei Beto me enviou e que publico aqui no site Cartas Proféticas, cujo link está aqui embaixo, vocês podem acessar para ler na íntegra este artigo excelente de Frei Beto sobre o golpe militar de 1964, que completa, lamentavelmente, 60 anos agora em 2024, dia 1º de abril. E tomarei aqui 3 pontos para não me alongar muito neste vídeo, e deixarei para mais 2 programas outros pontos do discurso inesquecível pronunciado pelo presidente João Goulart no dia 13 de março, dias antes do golpe se consolidar no Brasil, em 64, no Rio de Janeiro. Um discurso ontológico, um discurso atual, um discurso que deve ser relido, estudado e aprofundado. Eu me referirei a 2 pontos desse discurso em 2 outros encontros do Conversa.com. Então, daqui do artigo do querido Frei Beto, eu destacarei umas 2 ou 3 coisas. A primeira que destacarei é o caráter terrorista que o golpe de 64 implantou no Estado brasileiro. Ele menciona aqui os 60 anos do golpe e os 50 anos da morte de Frei Tito, que era uma pessoa extremamente deliciosa, um estudante intelectual, inquieto, curioso e, por natureza, espiritual, revolucionário, que foi espancado até perder a harmonia mental pelo fatídico delegado torturador Sérgio Fleury. Possivelmente isto desencadeou o suicídio de Frei Tito, que acabou em Paris se enforcando. Tal é o terror que foi implantado nele, tal é o grau de violência, de tortura que foi impingido nos sentimentos, nas emoções, nos órgãos corporais de Frei Tito, que ele enxergava este Satanás por toda a parte, mesmo longe do Brasil, em Paris, e não teve outra saída senão o suicídio. Isto é muito caro para o cristianismo, né? O cristianismo luta pela vida.
luta pela plenitude da existência. E quando alguém de nossas fileiras chega a este ponto, isto é, de um trauma imensurável, pois isto foi praticado pela ditadura militar que trouxe o terror para o Brasil. Este foi apenas um lamentável, triste exemplo do que ocorreu e uma perda humanitária, uma perda intelectual inigualável ao nosso país. Mas a ditadura perseguiu, espionou, prendeu, torturou, matou e desapareceu milhares de pessoas, principalmente do que havia de primoroso na juventude, na intelectualidade e na classe operária. Esta semana passada eu conversava com alguns amigos e sobre o quanto isso também interferiu nas igrejas. Vê-se aqui o caso do Frei Tito e o próprio Frei Beto também, que foi preso, né? E torturado barbaramente, que lembravam meus amigos que numa reunião de oração da juventude na Igreja Metodista Central de São Paulo, ali todos de olhos fechados, de mãos dadas uns com os outros, como era costume da juventude naquele tempo, não sei se ainda é assim. Quando abriram os olhos, depois de terminada a oração, determinada a reunião de oração, com todos orando, quando abriram os olhos, 10 deles haviam desaparecido. E quem os levou? O DOPS, este órgão nazista de perseguição ao povo brasileiro. E quem o chamou? O próprio pastor da igreja. Chamou e indicou para eles aquele. Houve aquele vazio quando todos abriram os olhos, não enxergando mais seus irmãos e as suas irmãs. Muitos desapareceram. Outros foram torturados barbaramente, que depois de soltos morreram ao chegar em casa. Um deles que eu conheci, inclusive, adquiriu um câncer de tanta tortura na prisão que logo ao sair morreu. Uma pessoa deliciosa, brilhante, inteligente, foi brutalmente eliminado pela ditadura. E daí para fora, é o que dá para depreender desta menção que Frei Beto faz no seu artigo. Outra menção que ele faz é da casta militar, do oficialato militar que se considera superior a todos e a todas. No país sempre foi assim, desde a proclamação da República, que ocorreu por um golpe militar. Sempre foi assim desde a guerra no Paraguai, quando, sob o comando de Duque de Caxias, os militares brasileiros ajudaram a eliminar, a sufocar, a sangrar, matar, e tudo isso é literalmente fazendo desaparecer praticamente quase uma população inteira composta de indígenas, de negros e negras, de povos originários no Paraguai. Lá estava o exército brasileiro matando e nunca reconheceu que participou de projetos internacionais ingleses e americanos para eliminar um país matando o seu povo no Brasil. Isto menciona Frei Beto no seu artigo. Isto é uma verdade histórica que muita gente tergiversa, muita gente se diverte, muita gente torce para mentir e ainda acobertar os crimes desta casta militar. E, finalmente, dou o destaque que Frei Beto designa em seu artigo, que é a questão desse espírito golpista de uma instituição brasileira que se acha acima de todos e de todas e se acha um partido político brasileiro sem votos, sem disputa eleitoral,
acha que pode comandar a nação, acha que pode ditar os destinos do país, sempre a serviço dos interesses dominantes, sempre a serviço da exploração, sempre a serviço da corrupção e sempre através de golpes. Esta casta militar agora se depara, depois da intentona de 8 de janeiro de 2023, se depara com os tribunais brasileiros, com a justiça, chamando a ordem, a investigação e a punição que seja pesada, que seja exemplar, porque esta casta militar golpista, traidora da pátria, inimiga do povo brasileiro, precisa ser chamada à ordem, e ser chamada à ordem pelo povo brasileiro através dos seus órgãos de justiça, de forma correta, de forma equitativa, de forma de acordo com as orientações e cânones legais, a apurar todos os crimes, prender exemplarmente, punir exemplarmente, como eu sempre defendo aqui, Frei Beto não se refere a isso, que sejam depois tratados como trabalhadores do pesado, que sejam levados para os serviços pesados na construção de estradas, de pontes, de bueiros, enfim, os mais longínquos rincões desse país, para trabalhar pesado e aprenderem o que significa o sacrifício do povo brasileiro. Frei Beto descreve corretamente que este veio golpista foi incentivado pela essa anistia porca, e o termo é meu, porca, que acobertou os crimes desses bandidos, essas organizações criminosas que perpassavam as direções e orientações das tais Forças Armadas Brasileiras. Essa anistia porca, agora reivindicada novamente pelos grupos de apoio a Bolsonaro em favor dos golpistas do dia 8 de janeiro, os terroristas que depredaram praticamente os símbolos do país. Esta anistia reivindicada tem base naquela, para perdoar os golpistas, os bandidos, os criminosos, para que continuem em outra oportunidade. Assim como Frei Beto, eu também reivindico que se faça uma apuração profunda, detalhada, que não se rejeite provas, que não se rejeite testemunhos, que não se rejeite aqueles que, dentre eles, se entregam e denunciam, negociam direitos assegurados pela Constituição e assim deletem esses bandidos, esses criminosos. Não façam como fizeram no nosso tempo, que nos deduduraram em troca de briga de vizinho, em troca de um lugar no emprego, em troca de ascensão hierárquica, enfim, por bobagens, que agora se delete esta gente com base na lei e se prenda e se puna de forma absolutamente exemplar. É isso que se espera da justiça, porque a justiça é o valor máximo que deve perpassar a democracia, ou a democracia será, como sempre foi no Brasil, um movimento da burguesia, uma falsa liberdade que só existe para a classe dominante, para a elite dominante, para o imperialismo internacional, e não com participação do povo brasileiro na construção do presente, na recuperação da verdade do passado e nos avanços do desenvolvimento para todos e para todas, para a frente, para a inclusão, para a justiça efetiva. Que esta justiça se faça agora, que essa justiça emane do povo, que essa justiça tenha apoio no mínimo de base que já existe na Constituição e avance para punir esses criminosos e assim, com exemplos, se impeça outras tentativas, outras intentonas no futuro. Isto é profético e revolucionário de verdade.